A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje para poder estudarmos a palavra de Deus juntos, dando sequência, continuidade ao nosso livro que nós temos estudado, o Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Então convido você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Por ocasião da Páscoa, nós adiantamos um pouco o nosso estudo, falando, dos últimos dias de Jesus Cristo, da sua entrada triunfal, depois da sua crucificação, ressurreição, e hoje nós voltamos então, e retomamos de onde nós paramos o Evangelho. Agora no capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 17, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, nós lemos até o 31. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou muito abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de abrir a sua palavra, e agora de expor a sua palavra, e pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar entendimento, iluminação do nosso entendimento, para que a Tua palavra venha mesmo gerar vida em nós, venha transformar a nossa história, que a Tua palavra venha trazer salvação. Então, Pai, glorifica o Teu nome, através da Sua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu gostaria de pensar e dividir esse texto com vocês, um texto tão conhecido, um texto que provavelmente você já ouviu alguma pregação nesse texto, em três perguntas. A primeira pergunta que nós temos aqui é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse texto vai nos revelar quem é Jesus. A segunda pergunta é: quem é o seu tesouro? Quem é o tesouro? Aquilo que você tem colocado a sua vida. Aonde está o seu coração? Quem é o seu tesouro? Ou o que é o seu tesouro?
A terceira coisa é quem pode ser salvo. Então, esse texto pode ser dividido nessas 3 perguntas. Quem é Jesus? Quem é o seu tesouro? E quem pode ser salvo? Se você voltar comigo, os versículos que nós não lemos, esse texto que antecede a passagem que nós lemos, do versículo 13 ao versículo 16. O subtítulo aqui, Jesus e as crianças. Aqui nesse texto, do versículo 13 ao 16, algumas crianças foram trazidas a Jesus. As pessoas queriam que as crianças tivessem acesso a Jesus, e eu já falei sobre as crianças e sobre o papel da criança no tempo de Jesus. As crianças eram desprezadas, as crianças é quase que, abre aspas, um mal necessário. Então você tem ali, nós precisamos de guerreiros, nós precisamos de trabalhadores, nós precisamos manter o nome da família, então a gente vai tendo filhos e filhos e filhos por causa disso. Mas as crianças não têm acesso aos rabinos, ela tem, igual a esposa em casa, aprende do marido em casa e fica quieta. E essas crianças foram trazidas para serem abençoadas por Jesus. E Jesus, então, diz àquelas pessoas, olha, deixem vir as minhas crianças. Então ele as abençoa. E ele fala, ninguém pode receber o reino senão como essas crianças. Você precisa receber o reino como essas crianças. Se você quer receber o reino dos céus, você precisa receber como uma dessas crianças. Agora, a partir do versículo 17, se você percebeu aqui, toda a questão aqui está envolvendo um tema central. Qual é o tema central? Salvação. Salvação. Como nós podemos ser salvos? Todo o desenrolar disso aqui é sobre salvação. Jesus não está falando sobre riqueza, Jesus não está falando sobre nada disso, Jesus está falando sobre salvação. Então, esses versículos aqui do 13 ao 16, eles introduzem como a pessoa pode ser salva. E é isso que nós vamos ver a partir então do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele. E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note que Jesus, ele por 2 vezes encontra esse tipo de pergunta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, também no capítulo 10, nós temos Jesus, quando ele é interrogado pelo mestre da lei. E o mestre da lei, ele faz a mesma pergunta. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Agora aqui em Marcos, no capítulo 10, que é uma passagem paralela a Lucas, no capítulo 18, nós temos a mesma pergunta agora pelo jovem rico. Primeiro por um mestre da lei e depois por um jovem rico. E a pergunta é a mesma. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta deles. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas é interessante a palavra que ele usa aqui, herdar. Por que herdar é importante? Porque a pergunta que nós temos que fazer é, o que você pode fazer para herdar uma herança? O que eu posso fazer para herdar uma herança? O que você pode fazer para herdar a herança do Bill Gates? Quem de nós não gostaria de herdar a herança do Bill Gates? Tem alguma coisa que você possa fazer para herdar a herança dele? Nada. Não existe nada que ninguém possa fazer, aliás, para herdar a herança de ninguém. Aliás, só tem uma coisa que você pode fazer, na verdade não é você, porque você é todo passivo nesse processo todo, só tem uma coisa que pode acontecer com você para você herdar uma herança. O que você precisa para herdar a herança de alguém? Alguma ideia? Ser filho. Quem pode herdar a minha herança? Os meus filhos. Então, nesse caso, ou você, tem 2 caminhos, ou você é um filho biológico e tem direito à herança, porque você é filho, ou você é um filho adotivo. Você foi adotado e porque você é adotado, agora você tem direito à herança. Agora, fora disso, ninguém tem direito
a herança. Ou você é, ou você não é filho, não tem meio termo. Então essa pergunta que ele faz, tanto o mestre da lei quanto o jovem rico fazem para Jesus, é uma pergunta um tanto quanto ridícula. E Jesus podia ter, basicamente, acabado com a pergunta logo aí. Bom, o que você pode fazer para herdar? Nada. Ou você é filho ou você não é filho. Tem mais alguma pergunta? Nada. Não existe nada que você e eu possamos fazer para herdar salvação. Não existe nada que nós possamos fazer para sermos salvos. É isso que Jesus está falando aqui. Nada. Então ele já começa todo esse tópico dessa maneira. Agora a pergunta, como ele se achega a Jesus, é interessante, porque ele chega aqui no finalzinho do versículo 17, bom mestre. E aqui nós temos a nossa primeira pergunta, quem é Jesus? Porque ele chega para Jesus e fala, bom mestre. Jesus rebate isso dizendo, por que você me chama de bom? Não existe ninguém bom, não há um bom. Mais tarde o apóstolo Paulo, ele vai sistematizar isso em Romanos, no capítulo 1, 2 e 3. E no capítulo 3 ele diz assim, não existe um bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E é basicamente, em resumo, isso aqui que Jesus está falando. Não existe nenhum bom. Por que você está me chamando bom? Só tem um bom, e é Deus. Nenhum homem é bom. Mas por que Jesus responde assim para ele? Jesus não é bom? É isso que ele quer nos provocar, assim como ele quer provocar este homem. Nós não nos relacionamos com Jesus como se ele fosse mais um bom mestre. Jesus não é outro rabino, Jesus não é um outro mestre, Jesus não é um grande reformador social, Jesus é Deus. É isso que ele está querendo levar esse jovem a pensar e a analisar. Jesus não é como os outros. Jesus, ele é bom sim, mas ele é bom porque ele é o Deus encarnado. Porque fora dele não existe ninguém bom. Então essa frase de Jesus está revelando a natureza de Jesus. Agora a segunda pergunta que esse texto nos faz é quem é o nosso tesouro, ou o que é o nosso tesouro, a partir aí do versículo 19, porque Jesus responde para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Você quer herdar? Jesus dá corda para ele. Mas Jesus, ele podia ter acabado com essa conversa logo de começo? Podia. Você não pode herdar nada, você não é filho, você não herda. Mas Jesus dá corda para ele, para mostrar a fraqueza da sua teologia. Você quer fazer? Tá bom, você conhece os mandamentos, não conhece? Conheço. Não mata, não adultera, não rouba, não engana, honra o teu pai e a tua mãe. Aí, olha a resposta dele no versículo 20, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E a palavra grega aqui, original, não é adolescência, é desde a minha juventude. Ou seja, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho algum tipo de razão, eu tenho obedecido aos mandamentos de Deus. E aqui não falta sinceridade nele, ele não está mentindo no que ele está falando. Ele está, eu obedeço a lei, eu obedeço. Eu me esforço em cumprir os mandamentos. É isso que ele está falando aqui. Ele não está tentando se exaltar. Não, eu obedeço. Os fariseus também obedeciam, com uma obediência externa. Ele ainda não tinha entendido a lei. Ele não obedecia à lei como a lei demanda a obediência. Ele obedecia com essa obediência externa. E mesmo assim era uma obediência superficial, porque a pergunta e aquilo que Jesus ordena ele fazer vai mostrar isso. Então esse jovem rico, ele é rico em dois aspectos. Ele é rico em moralidade, como que o versículo 20 aqui nos mostra, mestre, desde a minha adolescência, desde a minha juventude, eu tenho obedecido. Então se é isso, então eu estou obedecendo. Mas ele também é rico em dinheiro, porque o texto vai dizer que ele vai embora triste porque ele é muito rico.
Então ele não é apenas rico em dinheiro, mas ele é rico em moralidade. Ele é um homem rico e ele é um homem moral. O que para nós, ele seria o religioso perfeito. Aquela pessoa que todo mundo olha e fala, aí está um homem de Deus. Aí vai um homem de Deus, um homem que obedece aos mandamentos, um homem que é rico, que é próspero. Porque nós precisamos entender que, naquela época, a visão de mundo deles, a cosmovisão deles, era o seguinte: se você é rico, se você é saudável, é porque você é abençoado por Deus. Porque é Deus quem dá as riquezas. Então, se você obedece aos mandamentos, você vai ser rico, saudável e próspero. Se você é pobre, doente, aleijado, cego e todas aquelas outras coisas, é por isso que ninguém quer chegar perto desse povo. Porque na cabeça deles, se você nasceu cego, aleijado, com qualquer tipo de deficiência, você foi amaldiçoado por Deus. Deus odeia você. Essa era a sina de uma pessoa com uma deficiência no tempo de Jesus. Por isso que ninguém quer chegar perto deles. Então, se você é pobre e tem qualquer tipo de doença ou deficiência, você é uma pessoa amaldiçoada por Deus. O que não é muito diferente de muita teologia hoje. Vem aqui na igreja, você vem, você dá, e Deus vai te dar 100 vezes mais. E se você é pobre, é porque Deus tem pecado na sua vida, e Deus está te punindo por causa disso. Se você está doente, é porque Deus está te castigando por alguma coisa. A opressão da religião, ou da religiosidade, do falso evangelho. Eles vivem isso desde o tempo de Jesus. Aliás, muito antes do tempo de Jesus, porque você vai encontrar essa mesma teologia no livro de Jó. Os amigos de Jó, que são mais inimigos do que amigos, porque com os amigos daquele lá você não precisa de inimigo. Os amigos de Jó vêm para consolar Jó, e aliás, se for para consolar daquele jeito, é melhor deixar morrer. E chegam para consolar ele: Jó, tem pecado na sua vida. Se não tivesse pecado, você não estava passando o que você está passando. Você não tinha perdido tudo, seus filhos não tinham morrido. Você está passando isso aí porque Deus está castigando você. Confessa o seu pecado. Aí Jó olha para a vida dele e fala assim: mas que pecado, o que eu cometi? O que eu fiz? Então esse é o problema dos amigos de Jó. Eles associam pobreza, associam a falta de saúde, a doença, como algo punitivo de Deus. É Deus que está punindo porque você fez alguma coisa errada. No tempo de Jesus não é diferente. Então, agora, tendo tudo isso na sua cabeça, você vai entender que a pessoa rica é a pessoa abençoada por Deus. A pessoa rica é a pessoa que tem o favor de Deus. Olha como que Deus ama ele. E se Deus ama ele e fez ele ficar rico, é porque ele é um cara obediente à lei. É assim que eles viam. Então, aos olhos humanos, esse homem é um homem perfeito. É um jovem saudável, rico, que obedece aos preceitos da lei. E aí todo mundo olha para ele assim: uau! E ainda por cima tem um aspecto de humildade nisso tudo. Porque no versículo 17 aqui, do jeito que ele chega para Jesus, é uma demonstração de humildade. Ele chega para Jesus como um homem correndo em sua direção. Homens não corriam nesse tempo. É por isso que na parábola do filho pródigo, quando o pai ele corre ao filho, aquilo é chocante para qualquer ouvinte daquela parábola naquele tempo. Como assim o patriarca correu ao filho? Isso não existe. Então esse homem correr a Jesus era uma coisa que ele estava se humilhando. Ele não apenas corre em direção, ele se põe de joelhos diante de Jesus. Então esse homem, esse homem é um cara humilde, um cara moral, um cara rico, falando: esse homem aí é um cara. Se fosse no nosso tempo, meus irmãos, esse aí, pensa num homem de Deus. Pensa num homem de Deus. Esse homem, nos olhos e aos olhos da religião, é um homem perfeito. Agora, ele chega para Jesus com a pergunta dele: Ô Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Porque na cabeça dele, eu tenho tudo
tudo já, Jesus. Mas ainda, o tudo que eu tenho ainda não está me completando, ainda falta alguma coisa para mim. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou um homem bem-sucedido. Eu ainda sou um jovem, tenho minha vida inteira pela frente. Jesus, mas ainda assim está faltando alguma coisa. O que eu posso adicionar à minha vida para eu poder, agora sim, completei, tenho tudo que eu precisava. O que eu tenho que fazer, Jesus? A resposta de Jesus vai deixar muito claro que não tem nada que ele possa fazer. Que, aliás, tudo que ele tem não vale nada. A resposta de Jesus vai deixar muito claro que esse homem, por mais perfeito que ele possa parecer para aqueles judeus, para aqueles próprios discípulos de Jesus, ele está completamente fora do reino de Deus. Completamente fora. Um homem rico, um homem próspero, um jovem aparentemente humilde, um homem moral, um homem obediente. Sabe aquele cara gente boa, que só faltava ser crente? Já ouviram essa expressão ou não? Cara, tem um amigo meu que é gente fina. O cara é um cara que, tipo assim, não mexe com ninguém, não defrauda ninguém, é um cara íntegro, um cara que, nossa, ajuda os pobres, é esse cara que faz boas ações. Cara, que cara fantástico. Que cara fantástico. A única coisa que faltava para ele é ser crente. Já ouviram essa expressão ou não? Porque eu já encontrei várias na minha vida. Eu tenho um amigo, é esse jovem rico aqui. Só faltava ser crente. Só faltava ser crente? Isso significa o quê? Que falta tudo para ele. Ele não tem nada. Absolutamente nada. Ele pensava que ele tinha tudo, que era só adicionar mais alguma coisa para completar a sua vida. Como muitas pessoas vêm para a igreja. Muita gente vem para a igreja pensando assim, e ouvindo esse falso evangelho, que não é evangelho, de que vem para a igreja, vem para Jesus, que ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Oh, que legal, porque eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. Então, se eu adicionar esse Jesus aí, a minha vida vai ser mais completa? Porque a única coisa que te falta é ser crente, amigo legal. Essa pregação, ela está completamente fora do que é o cristianismo. Porque se você não tem Cristo, não importa o quão rico você seja, o quão moral você seja, o quão perfeito você seja aos olhos do homem, você está completamente fora do reino de Deus. Completamente fora. Então, o que me falta, Jesus? Te falta tudo. Tudo. Versículo 23, Jesus olhou ao redor, aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Em outras palavras, ele está falando, como é difícil entrar, ele não está nem dentro. Ele é um homem moral, de novo, ele é um homem moral, ele é um homem humilde, ele é um homem rico, próspero, que aparentemente é abençoado. Mas como é difícil ele entrar, ele não entrou no reino. Ele está completamente fora do reino. Você pode ter tudo se você não tem Deus no centro da sua vida. Se Deus não é o seu tesouro, você não tem nada. Porque Jesus, ele não é 10% já de uma vida com 90% de sucesso. Jesus, aliás, não é nem 50% de uma vida com 50% de sucesso. Jesus, aliás, ele não é 90% de uma vida com 10% de sucesso. Jesus, ele é tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos. Todo o resto é resto. É por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, ele vai ser acrescentado. O resto é resto. Então esse jovem, ele obedece às regras, ele respeita os líderes e a religião, cumpre com todos os rituais, vai na igreja todo domingo, muito diferente de muita gente, mas vem, dá o seu dízimo aqui, obedece à lei bonitinho, vem até na reunião de oração na terça-feira, pensa num homem bom, mas tudo é feito pela religião e pela religiosidade.
Ele faz isso porque ele pensa que são essas coisas que garantem para ele o herdar a vida eterna. Então, era respeitado por todos e por todo mundo, mas mesmo assim, ele estava completamente fora do reino de Deus. Agora a pergunta que fica para nós é, por que Jesus manda ele vender tudo? Porque esse texto aqui já foi barbarizado no meio dessas instituições religiosas, porque eu me recuso a chamar isso de igreja. Eu recuso me chamar esse tipo de ajuntamento de pessoas que vendem bênção de igreja. Isso não é igreja. Esse texto já foi barbarizado por esses pregadores muitas vezes. Como? Quando você tem o seu momento de dízimo e oferta, que geralmente dura 50 minutos, em vez de ter 50 minutos de palavra, nós temos 50 minutos de dízimo e oferta. Aí você vem aqui, porque eu vou ler o texto agora para vocês. E o jovem rico e tal, e aí vai e vende tudo que você tem. Entrega aqui, vai lá e entrega para os pobres. Na verdade, você entrega para nós aqui, que a gente vai entregar para os pobres. Os pobres que sou eu, e o meu bolso. E então você vai ter 100 vezes mais, que Jesus vai te abençoar. Então você vem aqui, você dá, e a gente vai garantir que você vai ganhar aí o seu pedacinho no céu. Porque você vai ganhar um grande tesouro no céu. Aí você passa ali na secretaria, você pega o seu tijolinho ungido com o óleo de Israel. Bora vender tudo e trazer aqui na igreja. E muita gente faz isso. Mas então por que Jesus manda ele fazer isso? Isso aqui é um padrão para todo mundo, em todo tempo? Não. Por que ninguém nunca mandou você vender tudo que você tem e trazer para a igreja? Porque esse não é o padrão. Jesus, ele tem um intuito com essa ordenança para ele, que vai lá, vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Por que Jesus fala isso para ele? Porque Jesus quer mostrar para ele que ele não ama o próximo como ele diz que ele ama. Ah, você ama mesmo o próximo? Você ama mesmo? Ah, não mata, não adultera, honra o teu pai e tua mãe, você cumpre mesmo com tudo isso, desde a sua adolescência? Nossa, que bênção, mas que homem maravilhoso que você é. Então faz uma última coisa, falta ali uma coisa, isso aqui é uma ironia de Jesus, falta ali uma coisa. É a única coisa que realmente importa, falta uma coisa para você, falta o reino. Você não tem nada. Vai e vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres. Se você ama mesmo tanto assim, faz isso. E o que ele faz? Ele vai embora triste. Por quê? Porque ele é muito rico. A reação dele vai mostrar alguma coisa. Vai mostrar que ele está tão dentro do reino, quanto alguém fora de status migratório. Nós que somos imigrantes, nós entendemos muito bem sobre status migratório, não entendemos? O status migratório funciona assim. Nós temos lá, estamos fora de status migratório. Aí nós temos um processo correndo na imigração. Ah, eu estou com um processo na imigração. Por que o seu processo está correndo na imigração? Você tem status? Não. Se você está legal, você está ilegal. Não é porque o seu processo está correndo que você tem algum tipo de status. Você não tem, você está fora de status. Você está fora. Agora, a partir do momento que aquele juiz pegou, assinou aquele papel e falou assim: está concedido, agora você tem aí o seu green card. Mesmo que o green card não chegou na sua casa, você já está com status, porque ele já assinou aquele documento. Nós entendemos muito bem essa questão. Ou você está fora do status, ou você está dentro do status. Não existe meio termo, não existe eu estou aplicando. Ou você está fora, ou você está dentro. Simples assim. O que Jesus está falando aqui para ele é, ele está completamente fora. E como nós sabemos disso? Por causa de tudo isso que eu já falei. E agora, por causa da evidência que ele acabou de nos dar. Ele vai embora triste. Isso mostra que ele não ama ao próximo, como ele pensa que ele ama. Ele não obedece como ele pensa que ele está obedecendo. A evidência de que ele não ama o próximo é a sua inabilidade de poder vender o que ele tem e obedecer o que Jesus está mandando fazer. Agora, note uma coisa, que ele só usou a segunda parte da lei. Jesus não falou para ele a primeira parte, a mais importante,
Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu alma, de todo o seu entendimento. Perceberam que Jesus não fala isso? Por que Jesus não fala isso primeiro? Você conhece os mandamentos e só fala da segunda parte dos mandamentos, com relação ao homem e não com relação a Deus. Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque se ele não ama o próximo, se ele não consegue fazer isso com o dinheiro dele, ele já mostrou quem é o Deus da vida dele. Quem é o Deus da vida desse homem? O dinheiro, os tesouros dessa vida. É por isso que a pergunta que eu fiz é: quem é o seu tesouro? O que Deus te pediria hoje que faria você ir embora triste? O que Deus pediria para você hoje? Talvez não seja dinheiro. Tem gente que não tem problema nenhum com dinheiro. Tem gente que, aliás, é muito rico e se perder tudo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas qual é o seu Deus? Porque todos nós temos Deus, nós somos uma fábrica de ídolos, como diz Calvino. Qual é o seu? Aquilo que te dá senso de identidade, aquilo que você vive para, esse é o seu Deus. Talvez seja dinheiro, talvez seja poder, talvez seja o seu corpo, a sua beleza. O que é o seu? Qual é e quem é o seu tesouro? É essa pergunta que Jesus quer nos fazer através da vida desse jovem rico. Quem realmente você está servindo? Porque o tesouro dele era o dinheiro, eram as riquezas. É por isso que ele não é capaz de vender tudo que ele tem. E por que então que Jesus vai mostrar isso de novo? Vai perguntar isso, vai pedir que ele faça isso, para mostrar que ele não ama nem a Deus e nem aos homens. Ele não obedece aos mandamentos de Deus. Ele tem uma religiosidade, uma casca de religiosidade externa. Nunca transformou o coração. É por isso que ele está completamente fora do reino de Deus. Completamente fora. Então, quem é o seu tesouro? E o problema do dinheiro, o problema do tesouro, de você colocar a sua vida sobre essas coisas, qual que é o problema de tudo isso? Qual que é o perigo de tudo isso? O primeiro perigo é que o dinheiro nos dá uma falsa segurança. Você já percebeu uma coisa? Que nós todos queremos acumular e ter, e a desculpa sempre é a mesma: estou acumulando para a minha velhice. Já perceberam isso ou não? Mas quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia que seja a sua própria vida? Porque essa é a mesma desculpa que foi dada para Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, ele fala: por que você se preocupa com comer, com beber, com vestir? Beber, comer e vestir. As coisas mais primordiais, mais necessárias para qualquer um de nós: comer, beber e vestir. Por que você se preocupa com essas coisas? Você não pode lidar com essas coisas, você não pode prover para você mesmo, é a graça de Deus. Então por que você está se preocupando com essas coisas se você não consegue fazer elas? Por que você se preocupa com o amanhã se você não pode acrescentar tempo à sua vida? O que você pode fazer, por mais que você se preocupe, para acrescentar dias à sua vida? Nada. Aliás, eu nem sei se eu vou conseguir chegar em casa hoje vivo. Eu não sei. Esse é o problema do dinheiro. O problema do dinheiro é, ele nos dá uma falsa segurança. A gente pensa, vou acumular, vou ter. E quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente relaxa. Não, agora eu estou bem. O problema nosso também é que nunca está bom, né? Quanto mais dinheiro você tem, já perceberam isso nas pessoas? Conversa com gente que tem muito dinheiro. Ela chega para você, não, está suficiente. O cara tem lá, sei lá, 5 milhões de dólares na conta dele. Ele vai falar assim, não, está suficiente para minha aposentadoria? Você já ouviram alguém falar isso? Está suficiente? Sabe qual que é um dos nossos problemas com o dinheiro também? É que ele nunca é suficiente. Porque se ele me dá senso de segurança, quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter. Porque aí meu senso de segurança aumenta. Então ele nos dá uma falsa sensação de segurança. Porque por mais dinheiro que você tenha, você não pode prevenir algumas coisas. Você pode prevenir a morte? Quem te garante que você não vai cair na cama do hospital amanhã? Ninguém. Ele vai prevenir decepções na sua vida? Ele vai guardar você de sofrimentos? Ele vai guardar você de perdas?
Ele pode guardar você de perder um ente querido, um filho, um cônjuge. O dinheiro pode fazer isso. Eu me lembro bem de uma história de um pai muito rico que tinha uma filha com câncer no hospital de Boston. Por mais rico que ele fosse, ele não tinha nada que ele pudesse fazer para tirar sua filha de lá. Ele daria tudo o que ele tinha para poder tirar a filha dele de lá, mas o dinheiro dele não podia fazer nada. Nada. Então o dinheiro não pode fazer essas coisas. O dinheiro é uma falsa segurança que nós queremos e buscamos com todo o nosso ser. Agora, a segunda coisa que o dinheiro faz é nos dar uma falsa autoconfiança, porque o dinheiro tem esse poder de distorcer aquilo que nós pensamos sobre nós. Porque a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro e a gente já começa a se achar. Olha como que eu sou próspero. Olha como que eu sou rico. Sabe por que eu sou tão rico assim? Porque eu trabalhei mesmo. Porque eu conquistei, porque eu fiz, porque eu levantei cedo. É a força do meu braço, é a minha inteligência. De vez em quando o cara ainda é crente, mas é Deus, né? É aquela falsa piedade. Não, é eu que, no final, não sou eu mesmo que ganhei. Sou eu mesmo que ganhei. E não poucas as vezes, sabe por que nós temos problema em dar dízimo na igreja? Sabe por quê? Porque a nossa confiança é o dinheiro, porque o nosso Deus é o dinheiro. É por isso que nós temos tanta dificuldade em colocar dinheiro aqui. Mas sabe por que Deus pede o dízimo? Não é para alimentar pastor, como vocês pensam, não. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro para isso. A obra dele, ele faz do jeito que ele quiser. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca vai faltar o suprimento de Deus. Mas sabe por que Deus pede para nós? Nós temos dízimos desde o Antigo Testamento, porque o dinheiro, ele se torna o nosso Deus assim. Então, quando você não consegue dar o seu dízimo, sabe o que isso está significando? Duas coisas. A confiança sua não está em Deus, está no dinheiro. Você pensa que, não, eu vou dar e vai faltar. A segunda coisa é que você tem essa confiança no dinheiro tão grande que eu não posso dar. Mas a outra coisa é, eu ganhei, eu trabalhei, eu fiz. São esses dois problemas de quando você não consegue dar dízimo na igreja. Esse é o problema. A confiança sua é você mesmo, não é Deus. Você acha que você e a força do seu trabalho que ganha o sustento. A segunda coisa é, você não confia em Deus. Você tem dificuldade em saber que tem um Deus no céu, que é o seu Pai, que cuida de você. Você não confia em Deus. Ah, Rodrigo, você não sabe de nada. Bom, essa não é a minha opinião, essa é a palavra de Deus. Continua vivendo assim. E aí a gente não sabe por que a vida não prospera. É porque você é um miserável, um murrinha, né? É aquele miserável. Sabe quando vai prosperar? Nunca, porque você ama o dinheiro. Ama o dinheiro. O trazer o dízimo e as ofertas para a igreja, quando você é generoso, não apenas no dízimo, mas você abençoa pessoas. E ninguém nem sabe que você é generoso, porque esse negócio de ser generoso é só Deus que sabe. Já percebeu isso? E é Deus que vai te abençoando. E quanto mais generoso você é, mais Deus vai te abençoando. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o seu coração não está no dinheiro. Deus não tem problema nenhum de fazer rico. Mas Deus não vai fazer uma pessoa miserável, que não confia nele, rico. Por quê? Porque isso só vai te afastar cada vez mais de Deus. É por isso que eu falo, não vai ficar rico. Aí vocês ficam bravos comigo. Sabe por quê? Porque confia no dinheiro. Então ele gera essa autoconfiança nossa, não em Deus, e vai distorcendo a nossa visão de nós mesmos. E aí ele vai embora triste. E por que ele vai embora triste? Porque ele encontrou com o verdadeiro evangelho. Ele encontrou com o verdadeiro Jesus. O Jesus que você não pode comprar. O Jesus que você não pode manipular. Ele encontrou com o verdadeiro Jesus que muita gente não encontrou ainda. É por isso que ele vai embora triste, porque o verdadeiro evangelho, ele não pode ser comprado. A salvação não pode ser manipulada. A salvação não é mérito seu. Você não pode comprar, por mais rico que você seja, você não compra salvação. Você não merece, você não herda. O evangelho diz, não tem nada que você possa fazer para ser salvo, é graça.
E só a graça de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer. Você não compra, você não herda, você não merece nada. A única coisa que você precisa fazer, e pode fazer, é levantar mãos vazias como as crianças e receber, pela fé, a graça de Deus. Nada, não existe troca com Deus. Então é por isso que ele vai embora triste, porque ele encontrou com o verdadeiro Jesus. Jesus vai destruir todo tipo de justificação por méritos. Jesus vai destruir todo tipo de conquista humana. Jesus vai tirar toda a confiança que nós temos em nós mesmos. Toda ela. Quando nós encontramos com o verdadeiro Evangelho de Cristo, Ele vai tirar de nós toda a nossa autoconfiança. Vai tirar tudo de nós. E vai sobrar só Cristo. Só Cristo. E é o mérito dele naquela cruz. Não é o nosso mérito. Não é o nosso mérito. E aí, por que Jesus não oferece a graça para ele, então? Não, mas é de graça, então você vem. E por que Jesus, então, não fala para ele? E oferece a graça para ele? Sabe por quê? Porque ele não acha que ele precisa da graça. Esse é um dos problemas do dinheiro. Nós não achamos que nós precisamos da graça. Por que graça? A graça é dar de graça, é receber sem merecer. Mas se você tem dinheiro, você acha que tudo você pode comprar. Você acha que você é moral, você é perfeito, você não precisa da graça. Esse homem pensa que ele não precisa da graça. E esse é um dos grandes problemas que nós temos de pregar o evangelho hoje. Sabe por que é um dos grandes problemas? Porque as pessoas, no geral, pensam que são pessoas boas. Você vai pregar o evangelho para alguém porque Jesus morreu pelos seus pecados, a pessoa pensa assim, em primeiro lugar, o que é pecado? Eu não sei o que é isso, eu não sou pecador. Eu sou uma pessoa boa. Pensa numa pessoa boa. Sou eu. Que história é essa de pecado? Nós vivemos na pós-modernidade, onde todo mundo pensa que é bom. Que todo mundo tem cada um a sua verdade, eu tenho a minha, você tem a sua é tão boa quanto a minha, cada um vive por si mesmo, achando que é bom. Aí você vai pregar para um pós-moderno, isso, que você precisa se arrepender dos seus pecados, ele fala, que pecado? Pensa num cara legal. É por isso que o evangelho hoje ele é rejeitado, porque nós nos achamos bons, nós não pensamos que precisamos da graça. É por isso que ele é rejeitado. É por isso que o evangelho começa com a má notícia. Você é um pecador. Não existe um justo. Não existe um bom. O apóstolo Paulo gasta 3 capítulos de Romanos para deixar bem claro para você e para mim que você não é bom. Por que ele faz isso? Para que então você entenda quem é Deus. E o tanto que Ele te amou em Cristo Jesus. Porque apesar de você merecer o inferno por causa dos seus pecados, Ele te amou em Cristo Jesus. E se Ele te amou dessa maneira, quando você estava lá embrenhado no meio dos seus pecados, muito mais agora, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós não entendemos quem nós somos e quem Deus é, o evangelho nunca vai fazer diferença para nós, nunca vai fazer sentido para nós. Na cabeça de muita gente da igreja, aliás, o evangelho ainda não faz sentido. Por quê? Porque ainda se acham pessoas boas. Enquanto a gente se achar bom, a ideia de evangelho nunca vai fazer sentido. A ideia de graça nunca vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente não precisa da graça. A gente acha que a gente pode comprar a Deus, a gente acha que a nossa moralidade é suficiente para salvar a gente. É por isso que o evangelho tem que ser pregado de verdade. Porque esse falso evangelho não transforma ninguém. É por isso que essas igrejas que pregam outro evangelho, que não é evangelho, estão lotadas. Porque elas confortam o pecador na sua circunstância e mantêm ele lá, alegrinho, dando morfina para ele enquanto ele está indo para o inferno. Porque no confronto é pecado. Não, a gente não pode falar de pecado. Aliás, eu tive uma discussão bem interessante no doutorado essa semana por causa disso. E eu falei que eu não queria falar nada. Mas se começa uma coisa dentro de uma instituição religiosa, fala de pregação, nós não podemos mais ficar pregando no nosso tempo com um espeto na mão, ficar cutucando as pessoas falando que eles são pecadores. Aí vocês me conhecem. O problema disso, foi o que eu falei,
O problema disso é que você tira o espeto da mão e você dá o que para eles? Uma almofada? Vamos fazer guerra de travesseiro? E todo mundo se abraça depois e todo mundo é salvo mesmo? Não, a mensagem da graça, nós temos que pregar a mensagem da graça, mas a mensagem da graça sem a mensagem de juízo não faz sentido. Falar de graça sem falar de pecado não faz sentido nenhum. O que eu vou fazer? Então nós queremos aliviar, nós precisamos pregar uma mensagem mais agradável para as pessoas, para a pessoa pós-moderna, é exatamente isso, assinado de Satanás. E a pessoa continua no mesmo pecado a vida inteira, morre, mas glória a Deus, porque eu fui um bom crente, aí naquele dia ela vai encontrar isso aqui, mas quem disse que você era crente? O pastor falou que eu era. Chama esse pastor que falou que você era. Então, quem pode ser salvo? Essa é a terceira pergunta, quem que pode ser salvo? Porque a pergunta dos discípulos aqui é a pergunta desse texto. Então tá bom, Jesus, espera aí. Se esse homem, ele está fora, quem que está dentro? Se esse homem moral, esse homem humilde, esse homem rico, esse homem que tem a bênção de Deus, pelo menos aparente, está fora, se esse homem está fora, Jesus, quem que está dentro? Aí Jesus fala, mas como é difícil para o homem ser salvo. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um homem conseguir ser salvo. É impossível para o homem ser salvo. E aliás, essa metáfora que Jesus usa aí, do camelo passando no fundo de uma agulha, eu já sei que você já ouviu algumas pregações nesse texto, e provavelmente alguma delas você escutou essa explicação tão maravilhosa, de que lá em Jerusalém tinha uma portinha, ou um buraco, dependendo da versão da história que você escutou, tinha um buraco lá na parede de Jerusalém, que depois os viajantes que chegavam fora de horário, podiam passar por esse buraquinho com um camelo. Aí ele tinha que ser despido de toda a sua tralha, de tudo que ele estava carregando, e passar de joelhos ali. E aí ele conseguia entrar, e aquele buraquinho chamava fundo de uma agulha. A outra versão dessa história, que é muito parecida, é, na muralha de Jerusalém tem um portão, e no meio do portão tinha um outro portãozinho menor, que era chamado de fundo da agulha. Que da mesma forma, você tem que pegar o camelo, tirar todas as coisinhas dele e passar com ele ajoelhado ali. Sabe qual que é o problema dessa versão da história? É que não existe esse portãozinho, nunca existiu, não tem nenhum tipo de evidência histórica, ou nenhum tipo de evidência arqueológica que existiu um dia esse portãozinho. Essa história vai nascer aí no meio da Idade Média para frente aí, que vai nascer essa história. Então nunca existiu isso. O que Jesus está falando aqui é realmente isso. É mais fácil você passar um camelo no fundo de uma agulha do que alguém conseguir ser salvo. É impossível para o homem ser salvo. Essa é a metáfora que Jesus está falando aqui. Você não pode ser salvo por méritos próprios. Você não pode ser salvo pela sua riqueza. Você nunca vai ser salvo com essas coisas. É isso, é só isso que ele está dizendo. Ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, mesmo que para nós seja impossível, a salvação para nós, pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos, por dinheiro, moral, qualquer outra coisa, é impossível para mim e para você, mas glória a Deus, porque em Cristo existe a impossibilidade se torna possibilidade, é só em Cristo. Ao homem é impossível, mas todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação pertence ao Senhor. Quem pode ser salvo? Aquelas pessoas que recebem o reino de Deus como as crianças, que chegam de braços abertos, sem nada, não tem nada, apenas a fé. E aí o jovem rico, nós só podemos ser salvos porque Jesus, o nosso jovem rico, entregou tudo que ele tinha. Porque esse texto todo está apontando para ele, para a salvação dele. Está falando de salvação do começo ao fim. Mas salvação só é possível, o impossível só pode tornar possível, porque Jesus, o verdadeiro jovem rico, que deixou toda a sua glória, nos fez co-herdeiros com ele. Jesus morreu para nos fazer herdeiros. Lembra do que eu falei no começo? Nós só podemos herdar alguma coisa se nós somos filhos, por causa de Jesus. Você e eu, nós fomos
feitos filhos de Deus. A morte, o sangue derramado, nos transformou de inimigos em filhos. Só por causa disso, não existe para nós nenhum tipo de possibilidade. É impossível, mas Deus fez o impossível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele dividiu conosco toda a sua riqueza. O jovem rico aqui foi embora triste porque ele era muito rico e não queria perder aquilo que ele tinha. Jesus voluntariamente entregou tudo o que ele tinha para nos fazer ricos. Ele é o nosso verdadeiro jovem rico. Mas valeu a pena mesmo? Valeu a pena, porque a próxima fala aqui vem dos apóstolos, ou dos discípulos, e sempre Pedro, né? Pedro é o cara para falar asneira. Aí Pedro chega para ele, mas Jesus, versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhes, nós deixamos tudo para te seguir. Em outras palavras, ô Jesus, Jesus é a gente, porque a gente deixou tudo, Jesus. Lembra lá no dia que você chamou a gente na praia? Vem, me sigam. A gente largou a praia, largou a rede, largou os peixes, largou o papai, largou a mamãe, largou a casa, largou tudo, Jesus. E agora, o que a gente vai ganhar, Jesus? Olha a situação. A Jesus graciosamente responde, né? Eu digo a vocês que deixaram tudo para me seguir, que ainda nessa vida, você vai ganhar 100 vezes mais. Jesus, esse negócio aí, cara, isso é melhor do que... Marcos, é melhor do que investir lá nos criptomoedas, é melhor do que a gente comprar vaca, é melhor do que investir na bolsa, aliás, esse negócio de investir em Jesus, 100 por 1, aonde a gente colhe isso aí? Cara, bora investir em Jesus, bora vender tudo que a gente tem, 100 vezes mais, o juro aqui é um negócio fantástico, aliás, é por isso que muita gente está vendendo tudo que tem e colocando na igreja, tá? Não é porque ama Jesus, não. É porque se é para 100 para 1, então esse investimento está valendo a pena. Numa época que a bolsa está caindo, bora investir em Jesus. Mas Jesus, ele fala, e para decepção deles, ele não está falando do que a gente gostaria que ele estivesse falando. Você não vai receber 100 vezes mais. Mas o texto está falando, Rodrigo, uma vez eu vi um pastor pregando isso. O texto está falando que você vai receber 100 vezes mais. Sim, 100 vezes mais pais, mães, irmãos, casas. Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda e você vai ver do que Jesus está falando. Hoje eu tenho irmãos que não eram meus irmãos. Eu tenho pais que não eram os meus pais. Eu tenho mães que não eram as minhas mães. Eu tenho casas para ir que não eram as minhas casas. Por causa de Cristo, da obra de Cristo, Ele nos fez família de Deus. E nós ganhamos 100 vezes mais. Aliás, você pode aumentar bastante zero aí na frente. É disso que ele está falando. Por quê? Porque no versículo 30, no finalzinho do 30, ele vai falar assim, vai ganhar tudo isso e com eles, perseguição. Você vai ganhar 100 vezes mais. E com tudo isso, junto, vem perseguição, vem sofrimento, e vem tudo aquilo que o Evangelho vai trazer. Porque se trataram assim o nosso Senhor, ninguém é maior do que o seu próprio mestre. Se trataram assim a mim, vão tratar vocês também. Mas no final nós ganhamos a vida eterna. E nós estaremos com Ele para sempre. E essa é a nossa esperança. E tudo isso é que nós comemoramos aqui hoje na ceia. É disso que a ceia aponta. Essa obra maravilhosa. Jesus fez o impossível se tornar possível. Jesus fez aqueles que eram inimigos se tornarem filhos, herdeiros com Ele, de uma riqueza que você não consegue imaginar. Por mais que você se esforce, você não sabe aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Você nunca vai conseguir imaginar o que te aguarda no céu. É por isso que você pode tranquilamente entregar todos os seus tesouros, porque o que tem guardado para você, não tem tesouro nesse mundo que pode se comparar. Se os tesouros desse mundo estão te afastando de Jesus, entregue eles, porque é melhor você perdê-los aqui, do que perder a eternidade. Eu queria convidar aqui os presbíteros que estão aqui hoje, o presbítero Christian, o presbítero Bruno, para estar aqui na frente com a gente. Nós vamos ter esse momento maravilhoso, que é o momento da ceia do Senhor.